essa questão da adaptação da família viajando para cima e para baixo, como é isso para vocês, né? Porque foi para Miami, aí veio para Sydney, talvez vai ter um próximo país depois de alguns anos e vai. Como é que é isso para? Isso é um grande desafio, assim, é bem difícil. Apesar, assim, pro outro lado você tem as oportunidades também. Sim, conhecer vários lugares. Conhecer vários lugares, aprender um idioma, serem alfabetizados no outro idioma. Mas foi bem difícil. A chegada, assim, você chega no país, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui com a minha mãe, mas ela ficou 20 dias, 20 dias, nem um mês. E eu cheguei tendo que resolver toda a minha vida, encontrar um lugar para morar, comprar carro, sem histórico de crédito lá, isso foi um inferno. Tendo que resolver a questão da casa para poder colocar os filhos na escola. Nossa, muita burocracia. Muito difícil. Meu filho mais velho estava com 5, meu filho do meio, eu tenho 3, né? Meu filho do meio tem 3, estava com 3, o meu mais novo estava com 1,5, né? Nossa. Não, assim, é um grande desafio, assim, foi uma trabalheira, uma dificuldade para se acostumarem. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2023. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estou com um convidado muito especial, que foi recomendação da Fer. Ele que é recifense, recém-chegado em Sydney, chegou em fevereiro do ano passado e é cônsul de New South Wales, Leonardo Rabelo. Obrigado por ter vindo. Obrigadíssimo, Daniel, pelo convite. É uma grande satisfação conversar com você, conversar com a comunidade brasileira, enfim, obrigado. Explicar o que a gente faz, mostrar um pouco do nosso trabalho. E é uma satisfação, para mim é um grande prazer. Obrigado. E esse é um podcast muito especial porque estamos completando 100 Equalizando. Então, o 100º episódio e a ideia é que a gente para ter um papo, conhecer um pouco mais da sua história, o que você faz aqui, o que faz um cônsul e também trocar uma ideia aí, ver o que sai desse bate-papo. Não, maravilha. Excelente, impressionante, 100 podcasts, né? Enfim, assuntos. Não faltam brasileiros aqui fazendo coisas interessantes. Tem vários, dá para fazer muitos na Austrália, então assim, impressionante. Isso dá uma ideia assim da riqueza da nossa comunidade, da nossa diversidade aqui, né? Muito, muito interessante. E a ideia também é justamente com esses podcasts, né, é inspirar a galera, ajudar de alguma forma. E, cara, tem muita gente incrível aqui, a comunidade brasileira aqui é maravilhosa. É impressionante. Eu senti, assim, antecipando, assim, falando um pouco, mas assim, a força e a ajuda da comunidade nas eleições, né, no ano passado, 2022, na organização das eleições. Foi uma eleição que superou nossas expectativas em termos de tamanho do eleitorado. É mesmo. Número de eleitores, urnas. Não estávamos esperando aquilo e nós precisávamos na época, precisamos de muitos voluntários para trabalhar com empresários e tudo mais. E nós tivemos um apoio muito importante do Braca, né? Do Eric Paixão, da Fê, do Sheritz, do Felipe, e mobilizaram outras pessoas, as pessoas foram, trabalharam no domingo dia inteiro, todo, né? O dia inteiro, pauleira, cansativo, com pouca pausa assim, para descanso. E assim, foi fundamental para a gente, sem a comunidade, sem o apoio dos brasileiros naquele momento, foi assim, teria sido impossível a gente organizar com o pessoal do consulado, né? E também assim, os brasileiros que foram votar, né, que participaram, foram votar, que estiveram no consulado. Eu estava lá também. E da maneira como se comportaram, uma maneira completamente ordeira, educada, civilizada, entenderam os problemas que ocorreram. Teve um problema com a urna lá, as pessoas tiveram que esperar muito tempo para votar. E, enfim, nos apoiaram, nos elogiaram e deram uma festa assim, de civilidade, de participação. Então, assim, eleição é a segunda eleição que eu organizo no exterior.
É muito trabalho, é um grande desafio, uma grande responsabilidade, Sim, com mas assim, certeza. é uma satisfação imensa. E estar com a comunidade é a melhor parte disso, é muito bom. Sim, não, e o Braca faz um trabalho incrível aqui. Incrível, sim. Posso chamar de Léo? Claro, à vontade. Léo, Rabelo, Leonardo, enfim. Perfeito. Léo, vou pedir primeiro também para você se apresentar para a galera, né? Claro. Quem é Leonardo Rabelo? Por que ele veio para a Austrália? Por que ele saiu do Brasil? Queria também conhecer um pouco da carreira, né? Claro, Então, claro. esse recifense. Sim, eu posso contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou cônsul adjunto, né, no Consulado Geral do Brasil em Sydney. A estrutura funciona mais ou menos da seguinte maneira. Há o cônsul geral, né, o embaixador Jorge Cadre, já é um funcionário, um diplomata sênior, né, com bastante experiência, já foi chefe de outros postos importantes também, Embaixada do Brasil em Líbano, na Polônia. Ele é o cônsul-geral, há uma cônsul-geral adjunta, né, seria o número 2 do consulado, e temos eu e a Helena Massotti, muito conhecida da comunidade também. Nós somos cônsules adjuntos, né, cônsules adjuntos. Nós somos da carreira diplomática, né. Eu ingressei na carreira diplomática em 2009. 2009. Já tem 14 anos, agora em agosto vai fazer 14 anos que eu tomei posse. Estava terminando o colégio. Não, eu. Você estava terminando o colégio, né? Não, eu já entrei um pouco mais velho, né? E, enfim, nesse momento eu saí de... tinha passado um período no Rio, minha vida inteira foi em Recife, Tá. né? Eu nasci em São Paulo, fui com 2 anos de idade para o Recife. Sim. Eu vivi minha vida inteira no Recife. Quando eu estava com 29 anos de idade, eu fui fazer um ano de intercâmbio na Alemanha. Que legal. Eu estava fazendo mestrado na época e eu fui fazer mestrado em sanduíche, pesquisa na universidade. Sim. Você falava alemão? Da Alemanha. Eu falava melhor, né? Falava melhor. Eu estudei bastante, mas depois eu não consegui manter, né? Sim, tem que praticar, né? Tem que praticar. Outro dia eu fui conversar com um alemão aqui, o alemão saiu muito ruim. Enferrujado. Muito enferrujado. É difícil manter, assim, tem que ficar assistindo filme, ficar conversando. E alemão é uma língua difícil, né? Não, ou só soa difícil. Não, é uma língua difícil, assim, e eu tinha uma dificuldade específica quando eu falava alemão, assim, porque eu acho que na região do cérebro tá junto com o inglês. Entendi. Então, quando eu estava falando alemão, eu não conseguia falar inglês. E eu acho que o contrário, quando eu estou falando inglês também, eu não consigo mudar de uma língua para outra tão facilmente. Entendi. Por exemplo, eu consigo falar inglês e mudar para o espanhol sem muita dificuldade, mas essa transição não era fácil. E... Enfim, depois que eu passei um ano na Alemanha, eu voltei para Recife, né? Fiquei trabalhando. Tive uma passagem breve, concluí meu mestrado, fui trabalhar com um professor, ele era assessor especial do governo do estado de Pernambuco, na área de sociologia, né? Ele era pesquisador na área de segurança pública. E naquele momento eu estava buscando mais ou menos identificar o que eu queria para a minha vida, se seria seguir com uma carreira acadêmica, e eu resolvi prestar o concurso para o Rio Branco, né? Eu não estava tão empolgado assim para enfrentar uma carreira acadêmica. Minha ideia original era voltar para a Alemanha. É difícil. E eu já estava mais, assim, eu já estava com 31 anos à época, então assim, eu decidi prestar o concurso, fui para o Rio, fiquei um ano no Rio, me dedicando, estudando lá. E em 2009 eu assumi, né? Tomei posse, passei no concurso. Eu fiquei muito tempo em Brasília, antes de ir para o exterior. Eu fiquei 9 anos no total em Brasília. 9 anos? 9 anos. Atuando com o quê? Eu trabalhava lá no Ministério das Relações Exteriores, né? Na sede. Eu trabalhava na parte de negociações comerciais. E depois eu passei 6 anos nessa área. E depois eu passei 2 anos na parte de negociação na parte de política financeira. Entendi. Que era essas negociações com os organismos multilaterais, né? O FMI, o Banco Mundial, os bancos regionais de desenvolvimento. Em 2018, eu fui para o exterior, né? Foi a minha primeira remoção.
Eu fui removido para o Consulado Geral do Brasil em Miami. Mas isso foi algo que você escolheu? Sim, foi. Foi uma escolha. Eu queria ir para os Estados Unidos naquele momento. E é claro, assim, você escolhe de acordo com as opções, com o que está disponível, de vaga. Você tem que meio que aplicar para a vaga, assim. Existe um processo interno. De escolha, um processo interno. E eu fui em 2018 para o Consulado do Brasil em Miami, né? Um dos maiores consulados do mundo, né? Brasileiro. A comunidade brasileira lá é gigantesca. É gigantesca, comunidade gigantesca, né? É um outro universo, né? E, enfim, muitas diferenças com a comunidade aqui do Brasil, em Sydney, na Austrália como um todo, né? E eu passei 3 anos e meio lá. E finalmente em 2022 eu vim para Sydney, né? Para minha atual. Para New South Wales. Para New South Wales, né? E aí, que também foi uma escolha sua, você meio que cansou de lá? É um cargo que ele tem um prazo de validade, você vai pulando de país para país, de cidade para cidade? Existem períodos fixos, né? Para missão e para lotação no exterior. E existem alguns critérios de rotatividade. Entendi. Então os postos têm uma classificação A, B, C, D. E essa classificação decorre um pouco do padrão de vida, proximidade do Brasil, importância. Não é um critério que tem uma objetividade, assim. Então, enfim, isso varia um pouco também de acordo com a necessidade de serviço do país, do posto. Certo. Mas, assim, para lhe dar um exemplo, o Consulado Geral do Brasil em Miami era um posto A, considerado A. Por várias razões, né? Por estar num país desenvolvido. O top, assim, é o top do top. São os países, geralmente são os países da Europa, são os países, os Estados Unidos. E de lá, após fazer um posto A, você tem que fazer um posto necessariamente de uma outra classificação. O B ou C. Entendi. Então, vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, o Canadá, que era um local que me interessava ir pós Estados Unidos, era a minha primeira opção e eu não consegui ir. O Canadá varia um pouco entre A e B. Isso varia um pouco de acordo com a necessidade de lotação, às vezes o demanda, está com pouca gente interessada em ir para o posto. Depende dos critérios. Então, eles reduzem a classificação de A para B, então mais gente pode ir para aquele posto, para aquele país, por exemplo. Tá. Então, e a Austrália era um posto B, né? A Austrália, a embaixada em Canberra e o consulado geral em Brasil, em Sydney. O posto B não quer dizer que é um posto menos importante. Mas em razão da distância, por exemplo, isso torna o país menos atrativo para muita gente. Com certeza. É um desafio. Assim. Sim. A distância é um desafio para o trabalho, é um desafio para a sua vida pessoal, né? Então, sim, com certeza. Então, assim, isso torna um pouco menos atrativo, apesar de todos os atrativos que tem a Austrália, em termos de qualidade de vida, em termos de trabalho, de oportunidades também. Mas essa questão, por exemplo, do fuso horário, eu quando tenho que fazer reuniões com o Brasil, ou é tarde da noite ou é no início da manhã, né? Sim, não tem muito alternativa. Não tem muita alternativa, né? Se eu preciso conversar com alguém por telefone, no Brasil é algo urgente, eu tenho que ficar acordado até 10 horas, 10 e meia da noite para tentar pegar a pessoa 9 e meia da manhã no Brasil. No começo do expediente, ou vice-versa, né? Então, isso é um desafio para o trabalho, assim, essa comunicação, isso atrapalha um pouco, né? Isso tem o seu desafio particular, né? Então, com certeza. Enfim, todo mundo aqui, eu acho que vive isso. Conversar com a família, você tem um horário específico. Você não pode, final de semana, você não pode 3 horas da tarde pegar o telefone e ligar para sua mãe. Né? Não, e minha mãe, até hoje, ela não sabe a diferença de horário. Ela me liga nos horários que eu estou dormindo, eu falo assim, mãe, são 13 horas de diferença. Então, assim, esse é às vezes você perde aquele horário específico da manhã do sábado, que você vai pegar a pessoa acordada na sexta-feira à noite. Agora só amanhã, no dia seguinte. Assim, então, você tem que se planejar um pouco, né? Esse é o desafio de todo mundo que vive aqui. Tem total. No Brasil, né? E essa sua carreira de diplomata, dá para falar assim? Sim. Foi algo que você sempre quis? Porque você comentou do seu mestrado, mas a sua graduação foi em quê e o seu mestrado foi em quê?
Olha, não era algo que eu sempre quis, não. Eu fiz graduação em jornalismo. Jornalismo? Eu legal. fiz mestrado em sociologia. Entendi. Foi algo assim que meu pai, de certa forma, ficava me estimulando, tentando, assim? estimulando, encorajando, porque eu sempre estudei, eu sempre gostei de idiomas, né? Sempre gostei de estudar e eu sempre gostava de estudar política, sociologia, economia. E meu pai, sábio, e eu acho que eu não conseguia enxergar isso bem, eu tinha uma certa resistência, assim, mas meu pai sempre ficava me estimulando. Todo ano que tinha o concurso, edital, publicava no jornal. Meu pai é leitor de jornal, tinha a moda antiga, então ele é daqueles que cortam um pedaço do jornal, uma página. Um anúncio assim. O anúncio. Todo ano ele chegava para mim, Leonardo, olha só, isso aqui vai ter concurso para carreira diplomática. Entendi. Por que você não tenta? Acho que você tem um perfil. E eu desconsiderava, não era o meu Tá bom, interesse. pai. Eu estava meio fechado em outra perspectiva. E aí teve esse ano em 2008, que eu disse, eu acho que eu vou considerar isso. Dar uma chance. Eu olhei assim, eu olhei a prova, eu disse, olha, eu não estou preparado para isso. E naquele ano, são as coincidências, né? Isso foi em fevereiro de 2008. O concurso, acho que o edital tinha sido aberto mais ou menos no dia 12, 14 de fevereiro. Meu aniversário era no dia 17. E eu, por um acaso, estava mais ou menos na época no início do carnaval. Eu encontrei com um amigo meu de faculdade. Sim. Encontrei no carnaval. Enfim, era sexta-feira à noite. Tava pulando. Não era, eu estava no Recife Antigo, né? Não era algo assim não tava o carnaval. Da bagunça mesmo. Eu estava um pouco tranquilo, assim. Estava até no início da noite, assim, bem vazio ainda. Aí eu encontrei com ele, esbarrei com ele. Disse, fazia tempo que eu não via. E eu disse, Diogo, como é que você está? O que você está fazendo? Eu tô aqui pro Recife aqui, mas eu tô indo, daqui a uns dias eu tô indo para Teherã, né? Pro Irã, eu tô indo servir lá. Eu disse, como assim, Diogo? Não, eu passei no concurso de Itamaraty, fiquei 2 anos em Brasília e eu tô saindo para minha primeira lotação. E eu acho que alguns dias antes meu pai tinha me trazido o edital do concurso, aquilo tinha ficado na minha cabeça. E eu encontrei, com as coincidências, eu encontrei Diogo alguns dias depois. Assim, a segunda coincidência. Sim. O segundo sinal, assim. E eu me lembro, da faculdade, das conversas que eu tinha com ele, ele é um cara muito inteligente, assim, criativo, cineasta, fazia filme, escrevia, tinha uma veia artística muito forte, assim. Legal. Ele queria fazer concurso, né, para diplomata. Ele falava. O irmão dele tinha feito concurso. Eu conheço o irmão dele também, é da carreira. E eu o desestimulava a fazer o concurso. Você desencorajava, cara. Desencorajava. Pô, Diogo, isso aí não é a sua cara, Diogo. Você vai ser um burocrata. Por que você vai fazer isso? Você é um cara extremamente talentoso. Sim. Um cara que faz filme, cineasta. Criativo. Eu vejo você como um cineasta famoso, assim. Um cara extremamente talentoso. E anos depois, eu reencontro e ele conta isso, né? Eu tô indo eu pensei, olha, eu achava que ele não tinha um perfil, que ele tinha um perfil artístico. Sim, oposto. Não achava assim, em nenhum momento eu achava que ele não tinha capacidade. Eu achei muito inteligente, muito, muito versátil. Eu disse, eu acho que eu vou tentar isso aqui. E eu me correspondi, ele já estava em processo de mudança, né? A gente trocou algumas mensagens. Eu nem me lembro se era pelo MSN, antigo MSN. Nem sei se você chegou a usar, pela tua idade você usava, né? Usei MSN, pô. Eu acho que era pelo MSN ainda. A gente trocou as mensagens pelo MSN
E ele disse, não, me encorajou, não faça, vai, tente, eu lhe ajudo, você me deu algumas dicas, faça isso, faça aquilo. Mas ele estava todo o processo da mudança. Sim. Enfim, esse foi meio que o pontapé, né? Que legal. Olha que Então, coincidência. essa história, assim, as coincidências, assim, sabe lá se não tivesse, assim, ocorrido, assim, esses encontros, essas informações, essas coisas que, meio que nos levam, assim, pra... E esse foi o início, assim, da sua carreira, da sua como trajetória. eu comecei a estudar, né? Eu me preparei por um ano, assim, bem intenso. Um concurso difícil. Bem difícil, que demanda... Disciplina e foco. Disciplina, foco e capacidade de organização. Disciplina, foco e capacidade de organização. Eu não tenho muito tudo isso, não. eu tive que conseguir me preparar para começar. Eu passei os 6 primeiros meses sem conseguir me focar. É mesmo? Eu comparo quase como... Assim, talvez uma comparação que eu consiga... Uma prova de faculdade, sim, talvez. É uma faculdade, eu diria concorrida. assim, como se fosse uma preparação para um Ironman. Assim, um Ironman, entendi. Então tem um planejamento... Que demanda planejamento, demanda orientação, demanda disciplina, né? Entendi. E demanda você saber realmente... Ter um foco, assim, porque durante o preparo... Eu nunca fiz triatlon, né? Mas, sim. Eu me imagino que durante o processo de preparação as pessoas se machucam. Se você não tiver uma orientação do que você fazer... Você não vai se preparar da forma correta. De forma correta, assim, por si mesmo, assim, você vai conseguir encontrar o caminho, né? Assim, você precisa de alguém, Deus deu uma certa orientação. E aí tudo mais, assim, a disciplina, o esforço, assim, perseverança, né? Mas e aí você conseguiu passar de primeira? Consegui. Era um momento também que houve uma janela, né, que os editais eles estavam... Houve uma expansão grande da carreira no período, então haviam turmas grandes que foram abertas, né? Entendi. Então na minha turma, por exemplo, entraram 109 pessoas. Tá. E havia também... já vinha desde 2006, isso foi de 2006 a 2010. Então, houve uma expansão grande da carreira, então foram 5 concursos em que houve mais de 100 vagas. Entendi. Então, isso houve realmente, assim, muita gente entrou naquele momento, então algumas pessoas entraram com pouco tempo de preparação, como foi o meu caso. Mas é isso, assim. Então, foi um pouco essa história. Que assim, legal. Resumindo... Sim. Eu fui morar em Brasília, né? Um desafio também, porque Brasília é uma cidade diferente. É uma cidade bem diferente, assim. E eu levei um tempo até para me adaptar. Mas nessa época você já tinha família? Não. Nessa época, eu tava no início de namoro. Eu também foi uma história assim. Eu tinha começado a namorar no período em que eu estava me preparando para ir para Brasília. Entendi. Eu estava assim, novamente o MSN, né? MSN. O MSN era o meio de comunicação da época. Da época, então assim. Eu, sinceramente, nem sei hoje o que se usa, assim, eu acho que é o WhatsApp. Instagram, WhatsApp, né? E era o MSN, então eu me comunicava, eu tava no Rio nessa época, me preparando para... E eu me comunicava com a minha atual esposa, que morava em Recife. E aí, numa dessas idas para Recife, a gente começou... Eu já conhecia de antes, né? A gente começou a sair, mas enfim, voltando para o Rio. E ela... E aí, um mês antes de eu ir para Brasília, que eu fui em 31 de julho, eu estava de férias no Recife, eu tinha meio que resolvido minha situação no Rio, a gente começou a namorar, né? E a gente ficou namorando... distância? A gente ficou namorando um tempo à distância, né? Entendi. Na ponta aérea... E aí, lá para 2010, ela resolve ir para Brasília, né? Entendi.
ela é jornalista também, então ela saiu do trabalho que ela estava no Recife e arrumou um emprego em Brasília, ficou em Brasília, a gente ficou mais ou menos... Ela não foi morar comigo de imediato, ficou na casa de uma amiga, e a gente estava nesse período assim, de namoro, ela vinha final de semana para minha casa, e aí, em um determinado momento, a amiga, eu acho que... Cansava assim. Não, acho que a amiga se mudou, acho que ela arrumou um emprego em São Paulo, ela entregou um apartamento. E disse, por que você não vem morar? Sim. E isso é mais ou menos, o resto é mais ou menos história. Assim, meio que fluiu até rápido em 2000 e... A gente começou a namorar em 2009, né? 2010, 2012 nos casamos. Que também foi um processo, assim, eu disse, olha, por que a gente não faz então união estável? Sim. Foi meio que gradual, assim. Por que a gente não faz união estável para você poder... naquele momento, assim, a ideia era ela poder ser incluída no plano de saúde do Ministério. E aí, não, então vamos nos casar, em algum momento a gente vai para o exterior. Então a gente se casou em 2012 e logo em seguida também, um mês depois, ela já estava grávida do meu primeiro filho, né? Então foi tudo muito rápido também isso, né? Que bacana, mas essa questão da adaptação da família viajando para cima e para baixo, como é isso para vocês, né? Porque é difícil. Foi para Miami, aí veio para Sydney, talvez vai ter um próximo país depois de alguns anos e vai. Como é que é isso para? Isso é um grande desafio, assim, é bem difícil. Apesar, assim, pro outro lado você tem as oportunidades também. Sim, conhecer vários lugares. Conhecer vários lugares, aprender um idioma, serem alfabetizados no outro idioma. Mas foi bem difícil. A chegada, assim, você chega no país, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui com a minha mãe, mas ela ficou 20 dias, 20 dias, né? Um mês. E eu cheguei tendo que resolver toda a minha vida, encontrar um lugar para morar, comprar carro, sem histórico de crédito lá, isso é um inferno. Tendo que resolver a questão da casa para poder colocar os filhos na escola. Nossa, muita burocracia. Muito difícil. Meu filho mais velho estava com 5, meu filho do meio, eu tenho 3, né? Meu filho do meio tem 3, estava com 3, o meu mais novo estava com 1,5, né? Nossa. Não, assim, é um grande desafio, assim, foi uma trabalheira, uma dificuldade para se acostumarem. Aí depois veio a pandemia, mas enfim, isso afetou todo mundo. Sim. E aí depois a mudança para cá, o primeiro ano aqui não foi fácil, a adaptação das crianças na escola. Elas já estavam acostumadas na escola lá. A escola aqui tem uma outra mentalidade, né? A escola aqui é muito mais aberta em termos de disciplina, é menos estrita lá, é tudo muito estrito, então... Que nem no Brasil, assim, matemática, física, geografia, esse negócio. Tem muita tarefa de casa lá também, e eles são muito rigorosos em termos disciplinares, né? Entendi. As crianças aqui, a escola dos meninos é uma escola muito mais... Relaxada, mais relaxada, menos... As crianças têm mais liberdade, né? E eu acho que quando eles chegaram no início, assim, não estavam acostumados com isso. Então, meio que... Foi um choque. Foi um choque. Enfim, acho que se sentiram... Poderiam fazer determinadas coisas, aprontaram, enfim. Tiveram dificuldade de se adaptar. Entendi. Mas, finalmente, assim, depois do esforço, conseguiram se adaptar. Mas, assim, a chegada é difícil, né? Sim. A chegada é difícil. Sim. Você chegou para ser cônsul aqui. Sim. O que faz... vamos falar um pouco agora da sua profissão. O que faz um cônsul? Qual que é a responsabilidade de um cônsul? Tem a ver com um embaixador, alguma coisa assim? Não, boa pergunta, excelente pergunta. Aqui na Austrália, tem 2 postos... nós chamamos assim, né? Tem 2 postos, 2 repartições. Tá. Né? Tem a Embaixada do Brasil em Canberra. Perfeito. A Embaixada do Brasil, ela cuida de todas as relações políticas com a Austrália. Diplomacia. O que a gente entende como diplomacia, né, mais pura e de divisão. Então, relações políticas com o governo da Austrália. Sim. Interlocução em alto nível, né? Interlocução com as entidades do governo federal, cuidam da agenda política
todas as áreas, né? Por exemplo, o Lula agora ele veio falar com a Albanese e foi a embaixada que meio que intermediou essa... Sim, se eventualmente o presidente Lula vier fazer uma visita à Austrália, quem vai organizar isso é a embaixada. Né? Nós ajudamos, enfim, Sim. Nós podemos ajudar, mas isso é uma função da embaixada. Então, a agenda que seria negociada, vamos conversar sobre quê? Vamos conversar sobre segurança, vamos conversar sobre a guerra na Ucrânia, sobre comércio. Perfeito. Todos esses temas, eles são lidados pela embaixada. E a embaixada, além disso, ela tem as outras funções que aí entram, tem uma conexão com o nosso trabalho aqui. Então, a embaixada, além disso, tem essas funções de promoção comercial, que é apoio a empresas brasileiras aqui na Austrália. Entendi. A promoção, enfim, as atividades culturais, né? Promoção da cultura brasileira, da língua portuguesa. Ciência e tecnologia também, intercâmbio em matéria de ciência e tecnologia. E isso é o que nós também fazemos aqui. Então, além dos serviços consulares que nós prestamos para os cidadãos. Então, emissão de passaporte, documentação, reconhecimento de firma, alistamento militar, todos os serviços que as pessoas conhecem que nós prestamos, isso nós fazemos. A nossa jurisdição consular aqui na Austrália são os estados de New South Wales, né? Queensland e Northern Territory. É a nossa jurisdição consular. Canberra, a embaixada em Canberra tem a jurisdição consular dela também. Então, a embaixada também presta serviços consulares. E Victoria não... Victoria, South Australia, Tasmania e Western Australia. É uma jurisdição consular enorme em termos geográficos, mas a maior jurisdição consular em termos de comunidade é a do nosso estado aqui. Né? Perfeito. De New South Wales e Queensland cresce muito forte. Muito também, brasileiro. Né? Muito brasileiro. Mas eles têm essa parte também consular. E nós fazemos aqui também a parte de promoção comercial, apoio a missões brasileiras, estudo de mercado, apoio a brasileiros, empresas brasileiras que queiram exportar para a Austrália, que queiram vir para a Austrália, participar de feiras, de eventos. Entendi. A parte também de ciência e tecnologia, de intercâmbio, que é uma área que eu venho trabalhando, posso explicar um pouco mais adiante. E essa parte de promoção cultural também, da cultura brasileira, da língua, alguns eventos portuguesa, eventos. Então, é essa um pouco a nossa atuação em linhas gerais. Né? Eu sou chefe de 2 setores no consulado, o setor consular e o setor de ciência e tecnologia e inovação. Então, tenho 2 chapéus, nós não somos tantos. Então, ao setor, o setor de promoção comercial, o setor de promoção cultural, né, de cultura, a administração também do consulado. E, enfim, nós nos desdobramos também. Então, essa parte também de interlocução com a comunidade é um pouco feita por todo mundo. O embaixador participa também. O embaixador tem muito o embaixador Jorge Cadre, né, o cônsul-geral, tem muito prazer em participar das atividades promovidas pela comunidade brasileira. Então, já foi para jogos dos Canarinhos, enfim, vai para... Tem alguns o Braca também organiza uns eventos, né? E tinha um Brazilian Day algum tempo atrás, antes da pandemia, tinha o Brazilian Day, que era um evento que ocorria na Darling Harbour, que reunia também a comunidade brasileira, né? Isso é muito interessante, Eu não cheguei a conhecer. Não, você não estava aqui. Mas esses eventos assim que rolam com a comunidade, o pessoal abraça muito, né? Porque todo mundo sente muita falta de casa. Sim, é uma coisa impressionante. Assim, o brasileiro... Ele vai para o exterior, e isso também, você percebe isso na Flórida, né? O brasileiro vai para o exterior, mas mantém um forte vínculo com o Brasil. Com as raízes, né? Inclusive os produtos, assim, né? Então, aqui tem algumas empresas que farofa, batatinha Guaraná, sonho de valsa, rolls, até produtos que
tangue, assim, que eu não... É verdade. As pessoas se vinculam emocionalmente com aqueles produtos, né? E é uma maneira de estarem vinculados com o país. Eu acho que eu entendo isso dessa forma, assim, né? É uma saudade, né? Uma saudade. Então, assim, o brasileiro não deixa de ser brasileiro, né? Sim. Não... Isso é uma coisa que é impressionante, né? Eu, inclusive, sou um dos fundadores da torcida do São Paulo, aqui, SPFC Austrália. E, cara, para quem chega aqui e não conhece ninguém, mas sabe que tem uma torcida lá que pelo menos tem algo em comum, que é a paixão pelo time, a pessoa vai lá, conhece a galera, se enturma, se sente em casa, até chegar e, enfim, conhecer o país. Mas esse senso de comunidade é muito importante. É muito importante, muito importante. Tem alguma diferença dos Estados Unidos? Porque, assim, lá nos Estados Unidos a comunidade é bem maior. Então, comparando com a Austrália, a equipe que vocês tinham lá era maior comparada com aqui da Austrália. Tem alguma diferença entre ser consular e aqui, de alguma forma? Não, tem processos? Tem muito. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, primeiro que o país é imenso. Né? Sim. Os Estados Unidos tem 11 repartições consulares agora. Porque você tem grandes comunidades, né? Você tem uma grande comunidade na Flórida, uma grande comunidade na região de Boston, Massachusetts, outros estados adjacentes. Em Nova York é uma comunidade enorme. Sim. No meio oeste, ali na região de Chicago, na Califórnia, então Houston, né? Na região do Texas também. Os brasileiros, nas comunidades, vêm se diversificando e crescendo em várias regiões dos Estados Unidos, né? Uhum. Então, lá é um desafio bem maior, a equipe era bem maior. Tem outros problemas mais sérios que não tem aqui. Então, por exemplo, imigração ilegal. Isso é uma situação bem complicada. Aqui na Austrália, em geral, o que você tem em termos de imigração ilegal é o brasileiro que vem para cá e às vezes fica ilegal e não volta. Não volta. Mas não são muitos os casos, né? Uhum. Então, lá os desafios eram maiores, assim, em vários aspectos. Em termos, assim, de comunidade, claro que tem diferenças muito marcantes da comunidade australiana com a comunidade, por exemplo, da comunidade da Flórida. Uhum. E aí são os desafios bem específicos que nós temos, que tínhamos lá, que nós não temos tanto aqui. Na Flórida tem muitos brasileiros que emigraram nos anos 80, os controles migratórios eram bem menos rigorosos, tão ilegais há 20, 30 anos, brasileiros que não têm condições. Já tiveram família, já? Não tem família, às vezes tem empresa, mas continuam irregulares, nunca conseguiram se legalizar. Tem problemas, às vezes brasileiros que têm uma condição muito humilde, né, que fazem trabalhos muito simples, às vezes são explorados ou que não têm instrução, assim. Não tem instrução e muitas vezes não conseguem, às vezes, até apoio a serviços, enfim, nunca tem acesso à saúde, por exemplo, é uma situação lá. Entendi. Aqui, sobretudo para o brasileiro que já tem residência, né, o que é australiano, que já é nacional, já consegue ter um apoio, tem um sistema de saúde pública que... Sim, isso é muito importante. É muito importante, né? Então, assim, e o australiano, em geral... o brasileiro que está aqui na Austrália, ele vem de classe média, tem um bom nível educacional. Sim. É geralmente jovem, o pessoal que está na faixa ali dos 30, 40 anos no máximo, alguns mais jovens. Tem alguns que chegaram aqui. Conheço o pessoal que veio com 18. Exatamente. Então, assim, a comunidade brasileira aqui na Austrália é um perfil bem diferente. menos, é um perfil diferente e tem um desafio bem menor para a gente. Então, em termos assim de dificuldade, a dificuldade de lidar, assim, existem problemas ocasionais, claro, pessoas que são presas, são detidas, que têm situações distintas que ocorrem aqui, mas assim, o impacto é bem menor. É bem menor, por exemplo, do que o que eu peguei, assim, de visitar centros de detenção migratória na Flórida.
encontrar com 40 brasileiros que estavam em processo de deportação, detidos, pessoas que não haviam cometido crime comum, pessoas que haviam cometido crimes, que são crimes na legislação americana, imigratórios, e que estavam detidas, enfim, pessoas que tentavam migrar ilegalmente via Bahamas, via... Entendi. Tinha uma rota das Bahamas lá, que chegou em 2016, houve um caso que teve uma grande repercussão de um barco, de um navio que naufragou, através do Caribe. E vários brasileiros, tinha uns 16 brasileiros que estavam nesse navio, eles morreram, né? Brasileiros que tentavam entrar via Porto Rico também. Era um desafio grande, né? Sim. Então são problemas diferentes. São problemas diferentes lá, assim, as crises eram as situações fora, assim, isso não repercutia tanto diretamente no nosso trabalho, porque a imigração ilegal que acontecia para Flórida era via marítima, mas não era tão intenso. E os que migravam eram aqueles que entravam legalmente com visto e ficavam. Sim, sim. Mas, por exemplo, um consulado em Houston, que cuidava da fronteira com o México, né? A região, uma rota de imigração via deserto, era um caos ali, ficar lidando com a situação de milhares de brasileiros detidos, entrando ilegalmente via fronteira. Era uma situação muito, muito delicada. Né? Sim, e isso tem algum impacto para o consulado, para a embaixada, assim, do país perceber o brasileiro tendo esse tipo de atitude e talvez reduzir a quantidade de vistos aprovados para brasileiros? Isso tem impacto na imagem, no tratamento? Olha, eu não lidei tanto com isso, assim, com essa parte, essa discussão mais abrangente. Quem fazia isso é a embaixada em Washington, mas eu sei que tem algum impacto, sim, em termos de relaxamento, assim, de exigências para visto, restrições. Né? Restrições. Então, mas eu falo assim um pouco por alto, né? Eu não cheguei a lidar muito com essa questão lá. Mas, enfim, não é muito... o desafio lá, sim. O desafio era grande. Assim. Perfeito. De certa forma, por outro lado, também falando em termos de Flórida, o tamanho da comunidade brasileira lá, a importância da comunidade brasileira lá, o peso da comunidade brasileira, números, e também, além dessa situação que eu mencionei, do lado das pessoas mais humildes que migravam ilegalmente lá, havia muito brasileiro rico, há muito brasileiro rico lá, há muito investimento brasileiro lá fora. Perfeito. Então, o Brasil é um dos principais... Gera economia, né? Destino, a origem do investimento na Flórida. Grandes empresas, Embraer, Gerdau. Então, assim, por um outro lado, você tem um outro lado da moeda, que são muitos brasileiros que têm poder, que têm muito acesso. Né? Que movimentam. Então, assim, o Brasil tem um peso muito grande na Flórida. Nós éramos muito bem recebidos. Na Flórida, entendi. Não que aqui seja diferente, mas, enfim... Mas é um cenário diferente. Mas aqui é um cenário diferente, né? Aqui as relações são mais distantes. Eu falo isso sem nenhum problema, eu falo isso, enfim, a gente conversa isso diariamente. A Austrália não é a prioridade para a política externa brasileira e o Brasil também não é a política externa para a Austrália. O que, enfim, traz desafios em termos de buscar, enfim, construir pontes, mas, por outro lado, nós também não temos nenhum problema na nossa agenda. Perfeito. É uma agenda tranquila, é uma agenda positiva, de tentar estimular empresas brasileiras para vir para cá, startups brasileiras para vir para cá, é uma área que eu tenho me dedicado. Que legal. Talvez eu consiga fazer esse ano, organizar a missão de startups brasileiras para cá. Interessante. E desenvolver esses laços, enfim, comerciais, em matéria de ciência e tecnologia, inovação. Ano passado teve uma missão de pesquisadores brasileiros que vieram para cá, para a Austrália, para Sydney, organizado pela Embaixada em Canberra, mas nós participamos para tentar estimular a cooperação em matéria de ciência e tecnologia.
Então, isso é um lado positivo, Sim, né? com certeza. Então, é uma parte da nossa agenda aqui. Como é que funciona esse incentivo? Por exemplo, vamos dizer, eu tenho uma startup e eu quero colocar ela para rodar, eu tenho um business plan, eu posso ir para o consulado, de alguma forma mostrar o meu business plan, ver se tem algum suporte para viabilizar esse projeto? Existe isso? Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira, assim, nós não damos opinião, por exemplo, na parte do negócio propriamente, assim, Tá. não atuamos nessa parte de contratos, enfim. Mas o que nós fazemos no SECOM, eu não sou o chefe do SECOM, então eu não falo com tanta propriedade, mas enfim, primeiro nós podemos fazer é ajudar o empresário brasileiro, a empresa brasileira que queira vir para cá, entender um pouco o mercado australiano. Tá. Então, um dos produtos que nós fazemos são os estudos de mercado em determinadas áreas. Foi publicado um estudo de mercado, por exemplo, na área de calçados agora. Uhum. Então, nós mostramos para o brasileiro, isso é para o setor inteiro. Mostra, né, os dados. Uhum. O que o mercado da Austrália consome, o que são as perspectivas, como é que funciona o mercado da Austrália em termos de calçado. Entendi. Que oportunidades que existem. Para empresas individuais, às vezes o que nós podemos fazer é fornecer listas de empresas que atuariam naquela área, por exemplo, específica. Né? Uhum. E apoios, uma outra área também é apoios a feiras e exposições. Entendi. Então, essa é uma área que eu estou cuidando, que é uma área comercial, mas enfim, também está na parte de ciência e tecnologia. Aqui em outubro, em Sydney, vai ter um grande evento, um festival de tecnologia, que é o South by Southwest, né? Legal. Vai ser aqui em Darling Harbour, distribuído aqui pelo centro, em algumas áreas, pela City, né? E nós estamos organizando uma missão de startups para participar desse evento. Tá. Vir para cá, expor. Que legal. Fazer uma agenda de workshops, alguma coisa assim? Exatamente. Expor as soluções que eles vão apresentar. Sim. Fazer uma agenda de visitas, encontrar com instituições, com potenciais investidores, talvez. Enfim, está aqui, a gente vai organizar, estamos trabalhando junto com o Sebrae para viabilizar isso, né? Essa é uma área, então mostrar as oportunidades que existem aqui na Austrália, que muitas vezes não estão no radar das pessoas, né? Isso é um trabalho que a gente tem que fazer, por exemplo, é colocar para o empresário brasileiro, para vários setores, a Austrália no radar. Sim. As pessoas sabem, todo mundo sabe onde é que é a Austrália, conhece Sydney, mas geralmente não faz parte assim, do planejamento. Então, é um trabalho que nós vemos tentando fazer. Pô, que legal. Essa área de tecnologia. Na área de mineração é uma outra iniciativa que a gente está tentando trabalhar também. A Austrália é um polo absurdo, né? É um polo absurdo. Então, enfim, a gente tem interesses comuns, mas ao mesmo tempo você conversa com as pessoas no Brasil. É verdade, eu nunca considerei a Austrália, não faz parte do nosso planejamento, mas podemos ver o que a gente consegue fazer. Sim. Esse é um pouco o espírito, assim, a conversa. E ao mesmo tempo, quando você conversa aqui no Brasil sobre o Brasil para a Austrália, olha, o Brasil é um mercado enorme, o Brasil é um mercado imenso. Nós temos, em matéria de tecnologia, por exemplo, o Brasil tem 22 mil startups. É um setor absurdo. O Brasil tem vários parques tecnológicos, o Brasil tem muita produção científica, tem laboratórios, tem centros de pesquisa, tem... Acho que eu não sei se eu estou dando o dado correto, mas em torno de 20 unicórnios. Sério? Então, empresas que se tornaram bilionárias. Né? E isso é uma coisa que as pessoas não estão muito claras. Não consideram. Assim, e aí a tentativa de conversar também, de dizer, olha, o Brasil é um lugar para você prospectar, para você investir, para você pensar. Sim.
Por que você não vai para o Brasil? É um lugar que você tem um mercado para você uma crescer. Oportunidade lá. Um mercado de 230 milhões de consumidores, né? Enfim, que tem os seus desafios, mas enfim, o Brasil tem uma base industrial forte, uma base agrícola muito forte, agropecuária. Então existem oportunidades também, mineração. Então existem oportunidades para os australianos também, né? Então isso é o que a gente tenta fazer dos dois lados. Sim, trazer empresas para cá, para comercializarem, para entenderem o mercado australiano e vice-versa. E vice-versa, né? Isso trabalhando sempre em conjunto com a Embaixada do Brasil em Canberra, trabalhamos sempre juntos, a 4 mãos, e com as instituições aqui locais, né? Então, com o governo de New South Wales, com o governo federal, com o governo de Queensland, não tão próximo, mas a ideia é a gente sempre estreitar isso também com o governo de Queensland. Né? É um outro estado que tem muitas oportunidades, tem muita coisa acontecendo. A Olimpíada agora, né? Que vai ter em 32, né? O futebol feminino esse ano, a gente o governo brasileiro está querendo levar a Copa do Mundo Feminino para o Brasil em 2027. Legal. Então, essa é uma área também que temos em comum, né? Negociação. Então, enfim, é um pouco essa agenda, e ainda bem que é uma agenda positiva que nós temos com a Austrália. Sim. É sempre dá para criar muita coisa. Dá para criar, dá para trabalhar. Assim, a gente consegue uma coisa que eu gosto aqui, pessoalmente, assim, que dá para trabalhar, a gente tem liberdade para trabalhar e conseguir fazer acontecer. Fazer acontecer, né? Porque dependendo, assim, uma coisa que acontecia com a Flórida, assim, no trabalho em Miami, o trabalho era tão intenso lá que a nossa agenda não era meio que a gente não era muito busy, era só fazendo as coisas assim, não tinha muito espaço para a gente criar uma agenda. Entendi. Aqui a gente já tem espaço para trabalhar mais, porque as coisas são precisa construir. Sim, é muito novo, né? Talvez. É muito novo, assim, a gente precisa construir, dar trabalho. Sim. Então, desde o ano passado, essa missão de startups que eu espero que a gente consiga fazer, eu tive um trabalho grande, assim, de tentar convencer, explicar o que era o mercado australiano, que era interessante. Mostrar o projeto. Tentar encontrar parceiros no Brasil para apoiar. Entendi. E conversando aqui localmente para identificar o que a gente podia fazer. Sim. E aí apareceu a primeira edição do South by Southwest, né? Foi ano passado? Não, vai ser esse ano. Tá. Eu nem sabia, mas foi anunciado no ano passado, mas eu não... E aí disse, pronto, essa é a oportunidade. Esse agora, é o evento. Esse é o evento, acho que agora eu consigo emplacar. Entendi. E aí a coisa está avançando, eu espero que consiga, vai ser em outubro. Que legal. Mas, enfim, não seja o primeiro, eu espero que seja uma continuidade. Reincidente, Porque o evento que é original de Austin, né, no Texas, né, acontece desde os anos 80 lá. É um evento, um dos maiores eventos de tecnologia absurdo. E a participação brasileira no evento do Texas é enorme. Assim, a participação massiva. Várias startups, financiamento, apoio, sponsor, né? E aqui está começando pequeno, assim, vai ser o primeiro ano, mas a ideia é que a gente consiga ter também, né? A gente consiga ter uma participação brasileira aqui total, sempre ter brasileiros aqui, empresas vindo. Que bacana. Estimular isso, enfim, é isso que a gente... E aí, enfim, é oportunidade. A porta de entrada, né? Porta de entrada para empresas, enfim, aumentar a nossa expandir a nossa pegada aqui, enfim, o que a gente conseguir apoiar, nós fazemos, o que nós podemos fazer é apoiar, mostrar, ajudar. Com certeza, com certeza. E Léo, mudando um pouco agora o foco, de que forma o consulado ele consegue oferecer ajuda para a comunidade aqui, por exemplo, a mulheres grávidas ou pessoas que precisam de apoio psicológico, da questão da saúde mental? Isso é algo que o consulado ele faz? É uma área de atuação também do consulado? Sim, uma excelente pergunta. No setor consular, nós temos uma seção de assistência a brasileiros, né? É o setor que cuida de todos os brasileiros que estão
ajuda, apoia os brasileiros que estão em situação de dificuldade aqui. Sim. De diversas naturezas, né? Então, desde o que é mais óbvio, assim, que é a questão da, por exemplo... Alimentação, talvez. É a questão, por exemplo, criminal, pessoas que ou são vítimas de crime, de certa forma, precisam... Violência doméstica. Violência doméstica, ou que são perpetradores, né, que cometem crimes, que estão detidos. Então, a gente presta apoio à família no Brasil, que precisa se comunicar com aquela pessoa, de buscar explicar a situação, o que está acontecendo, a gente não pode fazer tanta coisa aqui, a gente apoia, a gente presta orientações, né? Então, nesse sentido, por exemplo, o consulado tem uma consultora jurídica que ela presta orientações à comunidade. Ela não pode ser advogada das pessoas, enfim, ela não pode representar, ela não pode acompanhar os casos, mas ela ajuda as pessoas a entenderem a lei, que direitos que elas têm. Sim. Enfim, o que a família no Brasil, por exemplo, uma situação que acontece também, por exemplo, falecimento, então explicar deve ser uma situação como é que é o translado do corpo, possíveis direitos a quem acionar, enfim, uma orientação jurídica que a gente presta, né? E pessoas que estão em situação também de vulnerabilidade, né? Às vezes pessoas que estão com a situação de surto psíquico ou a situação de doença e precisam voltar para o Brasil. Sim. Então a gente trabalha, tem uma psicóloga também que presta orientação psicológica. Novamente, ela não pode fazer acompanhamento psicológico em caráter permanente, mas ela presta apoio psicológico a pessoas que estão em alguma dificuldade. Perfeito. Então, um trabalho muito interessante do BRACA também, que nós apoiamos. Sim, o BRACA Mind. BRACA Mind. Então, é um trabalho bem interessante de prestação de assistência psicológica aos brasileiros aqui. E esses casos sempre ocorrem, né? Casos também de, por exemplo, inadmissão, brasileiros que vêm para cá e não conseguem entrar no país, precisam retornar. Em vários desses casos nós não temos tanto que possamos fazer, né? Sim. É uma prerrogativa do país permitir ou não a entrada de brasileiros, mas sempre a gente presta orientação, enfim, informação. Os casos de violência doméstica são esses casos também difíceis, né? Sim, e acontecem, né? Acontecem, disputa de guarda, aquela situação em que o brasileiro quer retornar ao país com os filhos, mas é casado com australiano, Sim, e não quer autorizar o passaporte. Os casos são diversos, né? Tem os seus desafios e a gente tenta, no nossa área de atuação, no nosso limite de atuação, ajudar, apoiar, orientar, né? E muitas vezes pedir, né, para interceder a favor das pessoas. Mas tem aquelas coisas que nós não podemos fazer. Sim. O que nós Porque na podemos decisão fazer é o que está na jurisdição, né? Exatamente. Então, por exemplo, essa área criminal, a gente não pode interceder de alguma maneira a favor da pessoa que está sendo indiciada, que está sendo prejudicada, a não ser prestando algumas orientações. Perfeito. Mas, enfim, nós podemos participar de ser parte em processos. Favorecer, né? Favorecer, interceder. As pessoas estão sujeitas à jurisdição australiana. É claro, isso aqui não acontece na Austrália, pelo menos desde que eu cheguei aqui, não temos nenhum caso. Mas, claro, a gente tem que assegurar que as pessoas tenham um tratamento digno e justo e que, enfim, esteja de acordo com direitos humanos. Perfeito. Então, se houver alguma situação, seja por omissão, seja por ação das autoridades australianas em violação de direitos humanos, nós podemos interceder, consultando, perguntando. E é uma coisa que eu falo assim, sempre
sobretudo a minha experiência lá na Flórida, aqui é um pouco diferente, os desafios aqui são diferentes, lá era muito mais intenso, né? Os casos mais sérios, assim, mais pesados. Os casos mais sérios, é sempre importante estar presente. Então, era uma coisa que a gente fazia lá. Eu visitava centro de detenção, eu visitava presídios. Geralmente, diplomatas nem sempre visitam, mas é bom estar mostrando que nós estamos acompanhando, presentes. Que nós estamos presentes, nós estamos vendo o que está acontecendo e que estamos ali. Né? Sim. Então, isso intimida, isso evita eventuais abusos. Perfeito. E a gente vê uma resposta. Amanhã, só para dar um exemplo, amanhã eu vou para um encontro que vai ser organizado pela polícia de New South Wales para o corpo consular. E é muito importante estar presente, conversar com a polícia de New South Wales, que nos ajuda bastante. Sim. A polícia, o governo de New South Wales, a polícia de New South Wales é muito parceira. E sempre que nós temos situações, dificuldades, nós temos um contato fácil. Nos apoiaram muito nas eleições, né? Então acompanharam, prestaram segurança. E amanhã esse encontro é para conversar sobre essas situações que acontecem, de casos de brasileiros detidos, enfim, mas brasileiros às vezes vítimas de crimes também, que é o que ocorre, né? Então a gente está sempre mantendo interlocução com a polícia local e com as autoridades aqui locais, né? Sim, esse contato com o governo é algo que vocês têm, o governo do estado, vocês têm frequentemente, às vezes para discutir sobre os direitos. Enfim, qualquer tipo de agenda, vocês conseguem agendar uma reunião e falar assim, não, os brasileiros estão sofrendo nisso, eles tentam ouvir os diferentes consulados? Ouvem, tem muita abertura, é algo que nós fazemos, sim. Então, por exemplo, tem sempre o ministro responsável por temas multiculturais, né, multiculturalismo. Nós visitamos, não o novo gabinete não visitamos ainda. Sim. Mas no gabinete anterior, não me lembro o nome dele. O Perrotet, não é? No gabinete do Perrotet, mas não me lembro o nome do ministro de multiculturalismo. Mas nós fizemos uma visita, o cônsul-geral visitou, conversou, mostrou a importância da comunidade brasileira, o consulado, mostramos que nós estamos interessados, estamos presentes. E iniciativas em favor da comunidade brasileira. Né? Como é que eles podem... Nós fizemos eu não vou usar o termo lobby, advocacy. Vocês precisam apoiar mais eventos brasileiros aqui. O brasileiro tem uma importância aqui em New South Wales, é crescente. E... Que legal. Como é que vocês podem nos apoiar? Como é que o consulado... Que é uma relação de mão dupla, né? De mão dupla, exatamente. É interesse deles, é interesse nosso. E, enfim... Temos essa interlocução na área de comércio também, com o Investment New South Wales. Eu comecei uma interlocução, ficou um pouquinho prejudicada agora com a mudança de governo, mas a gente vamos tentar retomar. O governo de New South Wales, o departamento de Primary Industries aqui, tem um programa muito interessante, mundialmente reconhecido, talvez o programa mais abrangente de mitigação de ataques de tubarões. Então, sério. Isso é um negócio fantástico que eles têm aqui, com vários tecnologia de ponta para monitoramento, tem um aplicativo, Shark Smart. Sim. E eu fiz uma aproximação há cerca de uns 2 meses, por causa dos problemas que estão acontecendo no Brasil. É um problema crônico lá em Recife, em Pernambuco, de ataques, né? E eu estou fazendo esse meio de campo para tentar usar essa tecnologia. Uma cooperação para a gente levar um pouco do conhecimento que já foi desenvolvido aqui em tecnologia para o Brasil. Então, isso é uma área, por exemplo, uma área de atuação nossa que temos essa parceria, e
desenvolver isso, né? Pô, que legal. Então, tem que ter várias coisas interessantes aqui na Austrália. E ano que vem, essa parte de meio ambiente aqui, várias políticas ambientais que são interessantes aqui e que temos coisas em comum. A Austrália é um país enorme, um país que tem 20 mil quilômetros de costa. O Brasil é um país enorme, tem uma área diversidade ambiental absurda, biodiversidade absurda. O Brasil tem 7.500 quilômetros de costa, nós temos isso em comum. Então, desafios em matéria de preservação. Sim. Então, acho que tem muita coisa que dá para se fazer. Perfeito. Eu acho que é uma área assim, que eu gostaria até de explorar no ano que vem, essa parte também de inovação, que eles chamam no Brasil de economia azul, né? De desenvolvimento de tecnologias para o meio ambiente, para a área de oceanos. Eu acho que aqui tem espaço para isso também. Temos sinergias, temos espaço, né? Que legal. Em relação a vistos, esse tipo de aprovações, esse tipo de coisa, o consulado tem alguma força para negociação em relação a isso? Ou isso é mais questão da embaixada? Não, isso é mais uma questão da embaixada. Né? Então, isso fica a cargo da embaixada. No ano passado, a embaixada conseguiu, o governo brasileiro, através da embaixada, assinar um acordo para o Working Holiday Visa, né? Eu vi, que é um visto, um tipo de visto interessante. Para todo o Brasil? Para todo, independente do estado? Não, independente do estado, né? Tem alguns critérios de elegibilidade para esse visto, idade, enfim. Mas eu acho que já tem brasileiros que estão se beneficiando desse visto. Que legal. E também toda essa questão em matéria de negociação de visto, né? Então, em outubro, agora, isso é uma informação importante, em outubro, 1º de outubro, o Brasil vai voltar a exigir visto para cidadãos australianos. Tá. Então, para entrar no Brasil, o consulado está se preparando para emitir esses vistos. A gente não tem algumas coisas que não estão definidas, mas a gente já tem a definição que vai ser um visto eletrônico. Entendi. É um processo simplificado, tende a ser bem rápido a emissão, totalmente online, a pessoa não vai precisar comparecer, mas isso... Então, enfim, isso é uma mudança recente, né? Quando teve uma mudança de governo no Brasil, e eu não sei como é que andam, se existe algum interesse do lado australiano de alterar a política de visto para cá, enfim. Mas, enfim, isso é algo que Canberra, a embaixada... Que cuida disso, né? Cuida disso, Entendi. A questão do consulado que a gente estava falando antes, um pouco antes do podcast, em relação à sua reunião que você vai ter com os bancos hoje da forma de pagamento, né? Exato. Em cartão, por que você acha qual que você acha que é a maior dificuldade do consulado? São esses procedimentos, assim? Tem algo que impeça o consulado de progredir, assim, de alguma forma? Muita burocracia, sistemas, processos? Tem. As pessoas sempre... Atualmente a gente aceita somente pagamento via money order, né? Que é um irritante. É um atraso. É um atraso. Existe uma única instituição que emite money order, que é o Correio, né? Australiano, o Australian Post. A money order, qualquer money order para emissão, custa $13. Às vezes é mais caro do que alguns serviços que nós prestamos. E às vezes as pessoas erram. É um irritante, é um atraso de vida. Sim. E desde que eu cheguei aqui, eu queria implementar uma alternativa, money order. E tem uma questão que as pessoas não entendem, assim, quem está de fora, por que a gente vinha tendo tanta dificuldade em implementar uma solução, um meio de pagamento via cartão de débito. Nossa situação aqui na Austrália, jurídica, né, como um consulado estrangeiro, nós não temos autonomia, acesso a um business number, o ABN, o Australian Business Number. Nós não pagamos imposto, né? Nós somos uma missão estrangeira, um governo estrangeiro aqui, nós temos um status especial, mas ao mesmo tempo isso dificulta a nossa vida porque nós não temos esse ABN, né? Que é o CNPJ, né? Então,
Nós temos uma conta bancária, obviamente, mas o banco com quem nós temos conta bancária não aceitava que nós fizéssemos um contrato para usar o pagamento via cartão de débito. Entendi. Isso deu um trabalho tão grande. A gente insistiu, voltou a insistir com o banco, não deu certo, não aceitaram. É uma política do banco, não existe uma proibição legal para isso, mas é uma política do banco. Tá. E aí, finalmente, nós conseguimos, negociando com outro banco, com outra instituição, levou isso alguns meses. Várias reuniões. Teve reunião, teve e-mail, fiquei ali batendo, feito ferrinho de dentista, assim, gritando, assim, né? E aí, finalmente, eles nos autorizaram. E a gente pretende, hoje seria interessante, não sei se a gente vai conseguir fazer por questão de tempo, assinar esse contrato, implementar isso tão breve quanto possível e conseguir superar esse problema. Sim. Da money order. Hoje, como é que funciona o processo? A pessoa vai lá, precisa de um serviço, aí vocês dão uma money order para elas irem pagar no correio? É assim que funciona? Não, funciona assim, né? Eu posso até aproveitar e explicar um pouquinho como é o nosso processo de solicitação de serviços, né? De atendimento, agendamento, né? Porque tem que agendar uma consulta antes, né? Tem. A gente faz o seguinte, a gente pede, a pessoa solicita o serviço, ela encaminha a documentação, tudo virtualmente. Tudo online. Online, cópia, pode ser cópia escaneada dos documentos que a gente vai analisar. Perfeito. E a gente analisa, faz uma pré-análise para evitar que a pessoa venha para o consulado com algum documento faltando. Então, por exemplo, eu não tenho minha certidão de nascimento original, ou perdi meu documento, mudei de nome. A gente vai fazer uma análise prévia para dizer, olha, antes de vir para o consulado, você precisa resolver isso aqui. Sim. Você precisa solicitar esse documento. Você precisa alterar isso aqui. Ou então dizer, olha, beleza, venha, com essa documentação aqui você pode fazer o seu serviço, né? E a pessoa, previamente, ela apresenta a money order já relativa ao pagamento. Ela vai, a gente diz qual que é o valor. Sim. Por exemplo, uma procuração custa, não me lembro agora de cabeça, acho que são $38. Tá. Então a pessoa vai no correio, no Australian Post, ela pede para o Australian Post emitir uma money order, que é uma ordem de pagamento, $38. E ela traz no dia do atendimento, né? Entendi. Ou manda pelo correio para aqueles serviços que são prestados pelo correio. Tá. Isso assim, isso é um irritante, porque uma money order, por exemplo, que custa $38, é o valor do serviço, a pessoa vai pagar $13. Obsoleto, né? Se a pessoa errou, o valor não era 38, ele emitiu por 40, a gente não pode aceitar valor a mais. Nossa. Dor de cabeça. Dor de cabeça, a pessoa tem que ir mudar. É um irritante, né? Sim. E é um irritante para as pessoas, e eu entendo, assim, um consulente, eu uso serviços públicos também, então, quando eu preciso de um serviço consulado, eu preciso fazer a mesma coisa. Preciso pagar com money order, né? Sim. E eu entendo o aspecto do consulente, e a gente, também, o nosso lado, é complicado pra gente, isso dá um trabalho pra gente. Todo dia depois tem contato, money order, fazer deposição no banco. Enfim, algo que tá já estamos no século XXI, mas ainda Exato. Enfim. Sistema antigo. Então, assim, a minha expectativa é que a gente consiga resolver isso o quanto antes possível. Sim. Então, espero que dê certo. Também, eu estou ansioso, assim, eu já venho nessa batalha há um certo tempo. E outras coisas também que nós temos feito, que é simplificar alguns processos, tentar melhorar a comunicação. Sim. Mas, em geral, o serviço que a gente presta, enfim, modéstia à parte, mas é de muito boa qualidade. Assim. Os prazos são bem tranquilos. Então, é fácil. A gente tem uma resposta positiva dos consulentes. Eu sei onde estão as queixas, a money order é uma delas. Tem que trabalhar nisso. Algumas coisas a gente não consegue resolver por aqui, que a burocracia a gente tem que seguir.
Mas, enfim, onde dá para melhorar, a gente consegue. Com certeza. Essa questão da burocracia, às vezes, as mudanças que podem acontecer no consulado, elas têm que ser aprovadas pelo Itamaraty, por exemplo, a gente quer implementar um sistema mais rápido, ou a gente quer mudar um processo aqui, tem que ser aprovada por algum outro órgão, ou vocês têm completa autonomia para fazer conforme vocês acharem melhor? Não, assim, várias essa é uma situação interessante, assim, porque vários dos serviços que nós prestamos aqui no exterior, no Brasil são prestados por outros órgãos. Vou pôr tempo, assim, por exemplo. Isso seria, vamos dizer, mas, por exemplo, o passaporte no Brasil é emitido pela Polícia Federal. Uhum. Procuração é feita pelos cartórios. Uhum. Alistamento militar é feito pelas juntas militares, né? Então, assim, e aqui nós concentramos vários desses serviços. Consulado. O CPF é feito pela Receita Federal. E aqui nós seguimos a legislação brasileira, o que é determinado. Então, com relação a isso, nós não temos margem. Mas, por outro lado, a gente tem que adaptar também a um pouco a realidade local. Sim. Então, por exemplo, o registro de nascimento. A gente precisa do documento local, porque a pessoa nasceu aqui, ela vai ter o registro de nascimento australiano, para gente fazer o registro consular de nascimento, né? E aqui tem as especificidades, o Blue Book, enfim, que especifica o horário que a pessoa nasceu. Sim. Então, a gente tem que adaptar um pouco. Então, mas assim, o nível de autonomia com relação à documentação é muito pequeno. Assim, o que a gente pode e o que a gente não pode aceitar é muito pequeno. Entendi. A gente realmente tem que seguir um procedimento, manual, regulamento, né? Então, assim, a margem para discricionariedade é pequena. Algumas coisas que a gente pode fazer só é com relação a como nós vamos organizar isso, né? Então, os consulados podem atender sem agendamento, walk-in, pode atender. Aqui a gente não tem nem tanta queixa com relação a walk-in, né? Mas tem muita gente que não gosta da ideia de ser agendado. Sim. Mas o agendamento é a melhor maneira, assim, de você organizar. Para evitar o retrabalho, assim, né? Tá faltando um negócio aqui. Isso, e também, assim, o no-show, né? O no-show, evitar atrasos. O que nós tentamos fazer, o nosso compromisso, as pessoas têm um agendamento para, sei lá, quarta-feira, 10h30 da manhã, a gente vai buscar atendê-la o mais próximo possível do horário das 10h30. Geralmente a gente consegue, às vezes não, às vezes tem atraso, problema do sistema, às vezes aparece alguma situação extraordinária. Sim. Mas é o nosso compromisso. Então, isso dá uma segurança para a pessoa. Se ela vier com toda a documentação que foi apresentada e que foi aprovada por a gente, que foi validada, naquele horário ela vai ter a certeza que vai ser atendida naquele horário que vai ter o serviço feito. Perfeito. A não ser que alguma coisa fuja do controle. Às vezes a pessoa apresenta um documento que não é original e nós dizemos para trazer o original no dia ela não traz o original. Traz uma cópia. Traz a cópia. Então, enfim, tem situações. Sim. E tem situações que fogem ao controle. Funcionário que adoece. Sim, o famoso imprevisto. Previsto, alguma urgência que nós precisamos encaixar. Sim. E a gente tenta acomodar situações que são urgentes, enfim. Então, todos os tipos de situações ocorrem. Tá. Mas, assim, você evita fila, você evita um salão abarrotado de gente. Sim. Então, a gente tenta fazer a coisa mais suave como possível. Sim, eu acompanho na minha sala, assim, nós temos o schedule do dia, os atendimentos, então você vai vendo, assim, as pessoas, janela, a pessoa fulano das 10h30, chegou, já fez o check-in, foi atendido, levou 15 minutos para ser atendido, o documento saiu em 15 minutos, já foi embora, acabou o serviço concluído, emitido. Então, assim, você acompanha e funciona como um reloginho, assim, tirando essas situações que ocorrem, assim, mas enfim, funciona como um reloginho. A resposta que a gente tem é positiva, né, das pessoas, e vamos tentar melhorar no que pudermos fazer.
Uma outra coisa que é interessante mencionar, que nós fazemos também, nós fazemos as missões itinerantes, né? O que é isso? A gente viaja a equipe do consulado para atendimento em algumas áreas distantes. Que legal, que legal. Então, fizemos agora em abril, não foi março, fizemos uma missão itinerante em Brisbane. Fizemos mais de 300 serviços, atendemos mais de 200 pessoas. Entendi. Então, esses serviços que demandam a presença do consulente, registro de nascimento. Então, para evitar que a pessoa viaje para Sydney, se desloque, tenha um custo, nós fazemos isso, organizamos geralmente final de semana. Essa última que nós fizemos foi sexta, sábado e domingo. Entendi. É uma coisa assim, é uma loucura, né? Loucura. Imagina. Trabalho umas 3, 4 semanas, trabalho prévio para organizar tudo, para preparar tudo. Sim. E nós fazemos em 2 dias e meio, assim, o equivalente a trabalho de 3 semanas. Então é um esforço, é um trabalho grande, mas é um serviço essencial para aquelas pessoas que estão naquela região, né? Então, fizemos esse ano em abril. Não sei se... A minha ideia, no início do ano, eu disse que eu quero fazer 3 esse ano. Sim. Não sei se vamos conseguir fazer 3, mas assim, o compromisso nosso é tentarmos viabilizar pelo menos um segundo. Sim. Esse ano, né? Tá, no legal. segundo semestre, né? Pô, interessante. Então, assim, Porque a algo galera assim vem que para cá também para fazer, sei lá, emitir uma certidão de nascimento. Exato, vir para cá, Então, assim, organizando com antecedência, explicando, mostrando, a gente consegue fazer. No segundo semestre, vamos tentar fazer uma nova missão. É algo que até, assim, no meu caso, por razões pessoais, é até difícil de viajar para Brisbane, para Queensland. Eu gostaria até de fazer, mas deixar minha mulher sozinha com os 3 meninos é complicado. Sim, escola. Então, assim... não é tão assim, eu gostaria de estar mais presente em Brisbane, Queensland, né? Sim. Tem comunidades bem importantes lá, muito brasileiro lá. Muito. E fora isso, assim, nessa área de ciência e tecnologia, tem muita coisa acontecendo em Queensland, muita coisa interessante lá. Tem um consulado lá, você acha que não é algo viável, assim, ou independe da vontade de vocês? Independe, por enquanto. Não sei se há planos de Itamaraty para abrir um consulado lá. Nós temos uma cônsul honorária, né? Na região de Queensland, a Valéria Noleto. Nós temos uma cônsul honorária também em Northern Territory. Sim. A cônsul honorária, a função do cônsul honorário é uma função de apoio ao consulado. Representatividade, assim. Representa, nos ajuda. Ela não pode fazer serviço consular. Sim. Mas sempre nos ajuda, por exemplo, em organizar o consulado itinerante, achar o lugar. A Valéria Noleto foi quem organizou, encontrou a agência, que nos recebeu, a Australian Channel, né? Foi excelente apoio. Esse meio de campo, né? Meio de campo. Eles nos deram um espaço para a gente fazer o itinerante lá, 2 dias e meio. Nos ajudaram com tudo, ajudaram com impressora. Então, assim... foi um apoio sensacional. Conseguimos com a ajuda da cônsul honorária, sem pagar aluguel, né? Então, enfim, a gente tem... Tivemos o gasto basicamente com a passagem... Transporte, né? Transporte dos funcionários para lá, né? Isso é um apoio sensacional da comunidade brasileira. Então, total, assim, é maravilhoso. E ela nos ajuda também com a interlocução com o governo local, e sempre nos traz casos, as pessoas procuram, que nem o BRACA também, né? O BRACA nos ajuda muito, então as pessoas procuram, por exemplo, o BRACA, eles não conhecem, e vêm ao consulado, são trazidos casos ao consulado através do BRACA. Sim. Então, assim, é muito importante, é muito... Esse apoio, né? Esse apoio da comunidade, essa interlocução com a comunidade é uma coisa sensacional para o nosso trabalho e para as pessoas que estão aqui, né? Que demais. Léo, vamos para as perguntas aqui do pessoal? Claro, vamos lá. Você falou do BRACA, a Fê, ela mandou um recado aqui para você. Ela falou assim, queria agradecer sempre
por ser educado e receptivo comigo e com o Braca, pessoal. A Fê é uma querida. Ela é demais. Ela, o Eric, a Fabiana, o Sherry, o Philip, um pessoal adorável, nos tratam muito bem, nos mimam bastante e nos apoiam, assim, né? O apoio deles, assim, nas eleições foi maravilhoso, assim, excelente, assim, um ponta firme, assim, confiança total neles, assim, Eles foram. Foi sensacional. Que bacana. Assim, e é impressionante, assim, como as pessoas conhecem, né? O Eric, por exemplo, o Eric de Paixão, assim, não conheço um brasileiro aqui na Austrália que não conhece o Eric. Assim, o Eric é uma figura... Sim. Todo mundo, o Eric me ajudou, o Eric fez aquilo. Quando eu cheguei aqui, o Eric me apoiou, impressionante, assim. Então, muito legal, né? Muito legal, muito legal. Que demais. O Alessandro, ele perguntou um negócio aqui, falou que você ia entender. Eu não entendi a pergunta. Mas ele falou assim, vai ter concurso off-chain esse ano? Eu acho que vai. O que é isso aí? O off-chain é oficial de chancelaria. Ah, tá. Oficial de chancelaria é uma das carreiras do serviço exterior, né? Uhum. Então, os off-chains, eles são os responsáveis, por exemplo, no setor consular, tem 3 off-chains que trabalham. Uhum. Então, tem um que é chefe da seção de passaportes. Sei. E vistos, né? E tem 2 que são da seção de atos notariais, serviços militares e assistência a brasileiros também. Então, com a entrada, com o retorno do visto também, nós vamos ter uma demanda maior. Não sei se vai ter mais uma pessoa para fazer o visto, ajudar no visto. Mas eles são os funcionários que se ocupam dos sistemas administrativos no Itamaraty, então na administração do consulado, contabilidade. Também sim, tem oficiais de chancelaria, né? Uhum. Vai ter concurso, não sei quando é que vai ser. Eu vi... Enfim, agora também não sei se está confirmado, mas eu acho que tem concurso esse ano. Sim. Mas infelizmente vai ter que viajar para o Brasil para fazer prova lá. Vai ter que fazer a prova lá no Brasil. Fazer prova no Brasil, não tem que... Às vezes vai ver a família também, já aproveita e faz a prova. Exato, Tem algumas vagas de recrutamento pro consulado, isso está sempre no site, quando tem alguma oportunidade de trabalho, está tudo lá? Sim, tá. A gente geralmente... Tem processo seletivo, que são para essas vagas que trabalham, são os funcionários contratados locais, né? Que trabalham no atendimento ao público, alguns trabalham na administração. Nós fazemos processo seletivo, fizemos no ano passado, ele está para vencer agora no início de julho. Entendi. E provavelmente nós vamos fazer o outro. Entendi. Principalmente porque... Tem sempre funcionário que entra e sai, né? Sim, tá saindo rotatividade. agora, rotatividade. E talvez com a entrada do visto, nós vamos precisar de mais gente. Tá. Eu não sei. A gente não sabe dizer, mencionar qual vai ser a demanda. A gente trabalhou um pouco com relação ao que tinha antes do fim do visto, né? Sim. Mas eu acho que talvez a gente vai precisar de mais 1 ou mais 2, né? Hoje vocês têm estudantes trabalhando com vocês lá? Não, porque a gente tem uma seguinte situação, né? Para trabalhar no consulado, a pessoa precisa ser residente. Tem algum visto de residente permanente aqui. Tem várias categorias, né? Uhum. E essa é uma determinação de Brasília, né? Do Itamaraty. Uhum. Então, isso nos limita um pouco. Com certeza. As pessoas que têm interesse, que podem, que estão disponíveis. Mas então esse é um requisito, né? Perfeito. E é basicamente isso. Há um processo seletivo que a gente avalia um pouco a capacidade de expressão em língua portuguesa, escrita, né, oral. Sim. E conhecimentos de assuntos consulares e é um pouco isso, né? É um pouco também identificar o perfil, a desenvoltura. Uhum. É algo que precisa ter experiência? Assim, não necessariamente. Uma coisa que ajuda é saber lidar com o público, né?
Então, mais soft skill, assim, mais comunicação, skills, paciência. Exatamente, soft skill, você resumiu bem. Aham. Isso que a gente busca um pouco trabalhar em equipe. Aqui na Austrália, a gente tem um pouco é um pouco fácil, porque a comunidade brasileira aqui é fácil. Aham. A comunidade brasileira aqui é um pouco mais paciente, enfim. Então, não há muito o que acontece assim, de intimidação, mas lidar com o público é difícil, né? Com certeza. Então, assim, você tem 100 pessoas que vão, uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa que está em uma situação complicada, pode tornar o seu dia. Sei bem, eu sou Uber, sou motorista de Uber, sei bem como é. Exatamente. Então, você tem 100 dias, tem pessoas que vão. Tem muitas pessoas que vão. Outro dia teve um neozelandês lá que foi atendido, fez visto, a gente não fizemos nada de especial, o cara trouxe um monte de chocolate. Sério? Que legal. Então a gente tem uma boa recepção, os brasileiros nos respeitam, né? Bastante respeitoso, mas tem sempre aquela pessoa que é complicada, né? E que às vezes faz intimidação, bullying, e você precisa ter... Mais agressivo. Desrespeitoso. Então você precisa ter uma pessoa que tenha essa capacidade jogo de cintura, de lidar, né? Jogo de cintura. E também internamente tem uma equipe relativamente grande. A parte da manhã que nós fazemos atendimento é um pouco corrida, né? Entendi. Então fica uma barulheira entre sai. Sim. E é um pouco corrido, então assim, tem que também ter uma capacidade de trabalhar em equipe. Pace, assim. Tem um pace e uma certa capacidade de trabalhar em equipe. Tem várias pessoas que estão ali no mesmo ambiente. Às vezes isso pode ser um pouco demandante, pode ser um pouco difícil. Sim. Eu que digo que eu sou chefe de setor, eu tenho que lidar com as pessoas, né? Sim. E acomodar queixas, reclamações, enfim, ter esse jogo de cintura. Sim. Mas, enfim, eu exijo também do lado do respeito ao consulente. Respeito ao consulente, respeito máximo. Aham. Mesmo a pessoa que vem, que está com uma dificuldade, que não os trata bem, é obrigação deles tratar as pessoas bem. Então, Entendi. enfim, a obrigação é a obrigação. E eu trato todo mundo bem, assim. Sim. Então, eu prezo por um ambiente bom de trabalho e a obrigação de todo mundo tratar o consulente com respeito. Perfeito. Se é um caso assim que seja incontornável, a orientação é que a pessoa feche a janela, saia, não dê continuidade àquilo, e alguma outra pessoa outra pessoa Já chegou a esse ponto algumas vezes? Já, às vezes chega, né? Mas enfim, a gente evita. Com às vezes certeza. por telefone. Sim. Às vezes você pega assim, você vê o funcionário, né? Se um funcionário com vontade de chorar porque foi maltratado, sofreu. Eu estou tentando ajudar. Uma situação completamente desnecessária. Desnecessário. Então, assim, isso acontece. Então, eu disse, não, desliga o telefone. Desliga o telefone, isso não é aceitável. A gente vai ver como é que a gente vai abordar essa pessoa para ajudá-la, mas, assim, você não vai tolerar, ficar, né? não vou tolerar e você não vai ficar submetido a isso também não. Então, isso que se faz, a gente vai contornando, né? Então, é um jogo de cintura. Eu, pelo menos assim, quando chega até mim, o último caso já está contornada. Sim. Já em último caso. Mas é um desafio, né? Lidar com o público é um desafio. A gente compreende as situações, pessoas e pessoas, né? Pessoas e pessoas, enfim. Às vezes, no fundo, tem uma dificuldade maior que a gente não está nem... Não sabe o que está se passando também, né? A gente tem coisas que a gente descobre, que são casos de assistência consular, que a gente descobre no salão de atendimento, né? A pessoa chega e a gente entende que ela está passando por dificuldade, está com um processo de separação, de divórcio, né? Ou às vezes o marido ou a esposa não estão autorizando o documento, a autorização da criança, passaporte da criança. Às vezes ali no salão que a gente descobre que tem um caso. A pessoa sofre violência doméstica, então se abre, enfim. É difícil, né? É difícil, são esses casos que acontecem. Assim.
Então tem que ter essa flexibilidade, né? Tem que ter essa flexibilidade e tem que entender, né, o que a pessoa precisa e o lado do consulente, do usuário, que afinal de contas a gente está aqui para isso, né? Perfeito. Léo, eu queria agradecer a sua presença e eu sempre termino com uma pergunta. Eu vou pedir para você assinar a bandeira aqui. Sim. E a data de hoje, sua assinatura e o que a Austrália representa para você em uma palavra. Em uma palavra? Pô, muito difícil. Deixa eu pensar aqui. Isso eu coloco na bandeira? Isso, na bandeira. Escreve no vermelho ou no branco, porque se der, porque a caneta é preta. Enquanto você vai pensando, eu vou dando os avisos finais. Então, em cima do coaster, por favor. Deixa eu pensar aqui numa palavra que resume. A primeira que vier também, não precisa ficar quebrando a cabeça, não. Eu vou colocar aqui. Eu falo agora, deixa eu ver. Não, assina primeiro e depois você fala. Galera, eu queria agradecer vocês. Esse daqui é o último episódio da primeira temporada do Equalizando. Então, a minha ideia, o meu plano, né, é ir é me mudar para um estúdio maior, né? Então, sair dessa localização. Então, vou buscar um espaço com mais estrutura. Eu sei que muita gente gosta do podcast, eu também gosto, mas mais câmeras, né? Melhorar a qualidade técnica do episódio para vocês. Então, não sei quando eu vou voltar. Espero voltar no final de junho, começo de julho, para ser bem sincero, com uma nova temporada. E eu agradecer a todos vocês que acompanharam os episódios, né? Seja um episódio ou todos. Espero que o podcast tenha trazido bastante informação, bastante conteúdo e inspiração para vocês. Nos sigam no Equalizando, no Instagram, Equalizando, no YouTube, se inscrevam no canal e também façam parte do Grupo Brasileiros em Sydney 2023, que é a comunidade feita para ajudar vocês e tornar a nossa vida longe de casa, né, mais fácil. E aí, Léo, o que você escreveu? Eu escrevi, assim, eu vi até algumas palavras que as pessoas escreveram aqui. Eu escrevi uma palavra que representa um pouco assim o que eu sinto aqui, que é encantamento. Encantamento, legal. Essa palavra é nova. Eu me sinto assim, eu me encanto com várias coisas que acontecem aqui, que tem aqui na Austrália. Sim. Então, essa sensação, assim, que eu acho que eu consigo resumir bem, assim, o que eu sinto, né? Eu acho que a natureza do país, assim, é muito rica, muito bonito. Né? A cidade de Sydney, assim, é maravilhosa, assim, é encantadora a cidade. Sim. Essa mistura de moderno com tradicional, essa multiculturalismo, essa diversidade, liberdade foi uma palavra que eu pensei também. Eu acho que liberdade é muito importante, eu acho que representa muito aqui, eu acho que representa muito a Austrália. Sim. Mas assim, eu sou encantado assim com Sydney desde que eu cheguei. Eu passo assim, ando pela cidade, me caminho e eu acho a cidade encantadora, assim, um país encantador. Eu realmente eu estou muito feliz aqui. Sim. Eu gosto muito daqui, eu acho muitas coisas sensacionais aqui da Austrália. Então acho que isso resume bem. Que legal, que legal. O consulado tem Instagram? Tem sim. Eu não sei exatamente se eu vou dar o caminho certo, é cg.sydney. Tá. Nós temos uma página Consulado no Instagram, Geral, Consulado Geral, mas quando colocar Consulado Geral do Brasil em Sydney, você encontra. Perfeito. Tem o Instagram, uma página no Instagram, Facebook. Temos um website, canal no YouTube, né? também, o site. Perfeito. Vou colocar tudo na descrição. E tem uma página no LinkedIn que é mais voltada para essa parte de negócios. Essa é outra coisa que eu quero trabalhar também esse ano. Legal. Melhor essa comunicação. As redes sociais, né? Redes sociais, trabalhando, mas enfim, essa é uma ideia. Pô, legal. Isso aí, nos acompanhem, é um prazer. Mandem sugestões, dicas, reclamações, enfim. Que legal. O que quiserem, enfim, a gente responde, temos prazer. Eu espero conseguir acompanhar melhor também as redes sociais e ter uma vida... Uma proximidade maior. Proximidade maior. Perfeito, que legal. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigado mais uma vez, Léo. Um grande prazer para mim. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Gostou do podcast? Bastante. Foi legal saber mais da sua história. Obrigado. E até a próxima temporada, gente. Tchau, tchau. Tchau.